Boa tarde, vamos iniciar o último período do ITS 2025. Último não, penúltimo. Depois tem encerramento lá na frente. Faz parte também do nosso dia. Vou chamar o Alex. Não, aqui não precisa apresentar, acho que todo mundo conhece, mas o Alex, você tem a satisfação. A Jaqueline, que trabalha comigo lá na coordenadora de lideranças técnicas, e o Gustavo. A gente vai falar aqui a gente vai falar dos cases que dizem mais respeito a finalizar os cases que foram apresentados no PNQS, né? São cases que mexem um pouquinho com a nossa cultura, de maneira geral, mexem com a nossa cultura, e a gente vê que dos últimos anos, desde o início da participação do PNQS 21, a gente teve eu acho que é um progresso, né? Muito grande, e isso alinhado aos resultados que a gente vê essa NASA obtendo aí nos últimos tempos. Então, acho que tudo é um conjunto da obra que leva a tudo, a eficiência operacional, a mudança de cultura, as inovações, tudo leva a consequência que é da Sanasa se tornar, começamos buscando excelência, né? E agora já aprimorando a excelência, digamos assim, né? Então vamos começar aí com a Jaqueline. Ela teve um case premiado no PNQS, então o case dela premiado no PNQS foi pré 2.0, a arte de comunicar para informar e inspirar, que foi de autoria dela com a Ana Lúcia Floriano, que não pôde estar aqui por motivo de saúde do esposo. E ela também teve um case premiado no PPQG, né? Então, sobre a jornada de excelência. Então, e são duas coisas que se conversam. Então, a gente vê que são coisas que se conversam. Foram dois cases premiados, e quando a gente tem case premiado, resultado do trabalho da empresa toda. Ela escreveu, tem o mérito de escrever, lógico, de apresentar. Vamos dizer, uma grande parte do sucesso da premiação é a apresentação, é o case escrito, mas significa que a Sanasa tem um programa que está sendo premiado daqui para fora, e que é um reconhecimento que a gente tem de fora para dentro, de que a gente está no caminho certo. Aí, você pode apresentar seu case. Oi, gente. Boa tarde a todos. Que prazer a gente poder apresentar esse case aqui hoje. Como o Gustavo falou, eu tive a honra de ser interlocutora, de escrever, só que isso aqui é ação de uma equipe inteira. Então, não só a nossa gerência, mas a Sanasa como um todo que abraçou a jornada, e que isso acabou se desenhando, não só no meu case, no próprio case do Alex, que ele vai poder apresentar isso daqui a pouco. Então, é bacana a gente trazer o resultado. Oi? Melhorou? Agora está melhor, gente? Eu falo um pouquinho baixo. Mas isso é fruto realmente de um trabalho em equipe, a nossa gerência de gestão da qualidade que tem desenhado tudo, e a Sanasa que tem abraçado esse projeto. Eu até pensei em falar um pouquinho, não sei se eu vou ficar de pé. Eu vou ficar de pé. Eu até pensei em falar, como eu tinha dito no PNQS, mas algumas coisinhas eu vou acrescentar também além, né? Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline, e agora mais conhecida como Jaqueline, não Caselli, mas Jaqueline Keiselli, que ao longo dessa trajetória, né, de estar conversando com vocês, e de sempre estar buscando um case, então fiquei com esse apelido carinhoso, né? E bullying é uma coisa que, se a gente vai contra é pior, então a gente aceita e abraça o bullying, né? Então, só para compartilhar para quem não conhece. Vou falar um pouquinho do case pré 2.0, arte de comunicar para inspirar.
Bem, até vou passar um pouco os dados da Sanasa, porque eu acho que ao longo das apresentações dos cases a gente foi falando um pouquinho dos dados e também o nosso case, assim como todos os cases que foram apresentados, já é fruto também desses bons resultados. A Sanasa tem trabalhado em excelência, em gestão, o que também promove nosso reconhecimento e faz com que a Sanasa seja a número 1 no Trata Brasil. Então, isso é fruto, reflexo do trabalho de cada um de vocês que são aqui e dos que estão fora também, que trabalham para fazer com que essa empresa seja uma das melhores do Brasil. Né? Como que surgiu, então, a oportunidade do Rumo à Excelência, né? E me lembro bem, em 2023, na Jornada da Excelência, e hoje a gente está com o nosso mestre, né, o Schalke, né, que foi maçaricando e ajudando a gente a poder construir essas ações, né, e dentro do PMG, que é o Plano de Melhoria de Gestão, que falava sobre a valorização da cultura, a gente então começou a desenhar algumas ações que seriam importantes para a gente poder estar promovendo essa mudança cultural dentro da Sanasa. E algumas dessas ações, né, visava a gente melhorar nosso resultado da pesquisa de clima. A gente tinha feito recentemente também uma pesquisa que apontou os fatores funcionais e disfuncionais e viu que a gente tinha mais foco no individual e menos foco no coletivo. Então, desenhar essas ações também foram importantes para isso, além também de um suporte maior junto à nossa liderança. Então, comunicar, né? A comunicação foi um elemento importante, né? Foi reconstruído, construído esse programa com foco também dentro da comunicação, né? Porque uma comunicação próxima e ativa humaniza as relações internas e reforça o senso de propósito e união entre os colaboradores. E isso foi importante, que foi incluído inclusive no nosso planejamento estratégico como parte da nossa estratégia, né? Focando em agilizar a comunicação e todas as ações provenientes disso. Mas eu acho que desenhar um programa, um projeto como esse, é importante a gente olhar para fora também, né? É importante a gente ver o quanto que ele está alinhado com as principais ODS. Agora, na parte da manhã, a gente teve um bloco inteiro falando sobre isso, sobre a importância do ISG, e o Rumo à Excelência ele tem essa conexão junto às principais ODS e não vou falar todas, mas a gente pode destacar principalmente as 6, né, que estamos numa empresa de saneamento. Então, água e potável e saneamento é importantíssimo para a gente. E vou destacar a número 5, igualdade de gênero, e eu tenho a honra de colocar como uma ação que foi reconstruída, desenhada recentemente, que é o Elas Protagonizam, que traz também a importância desse ODS. Assim como todas as outras que, de alguma maneira, se comunicam com as ações que a gente tem dentro do programa. Né? Muitos de vocês, né, eu acho que falar de forma técnica, né, do jeito que a gente usa dentro do podcast, talvez não vai ter a amplitude do programa. Então, eu acho que eu vou começar a falar de como a gente conhece o programa no nosso dia a dia. Né? O Integra Sanasa é uma das ações desse programa. Então, estamos aqui, né, no Integra Sanasa, que faz parte desse programa e que também foi uma das ações que lá em 2023, né, juntamente com as lives e as rodas de conversa, acho que muitos de vocês também já devem ter recebido, primeiramente eu e o Márcio, o Luizinho, agora a Ana Lu e o Pedro, que estão indo nas áreas, para conversar um pouquinho mais de PNQS, um pouquinho mais sobre algumas questões estratégicas da Sanasa. Então, essas foram as primeiras ações. A gente teve 3 grandes ações em 2023, que foi o Roda de Conversa, as lives e o Integra Sanasa. Com o tempo, o programa ele foi crescendo e a gente contou, é claro, com uma capacitação que veio junto com a Jornada da Excelência, que tem ajudado a gente, trazido essa metodologia da jornada para dentro da Sanasa.
e até mesmo as nossas capacitações internas, que atualmente as rodas de conversa também servem como capacitação, ou seja, também está contando como horas de capacitação para os colaboradores que recebem as rodas de conversa. Mas não seria só a gente fazer um projeto, um sprint dentro do Jornada da Excelência, né? Para que isso realmente se tornasse uma ação efetiva, foi necessário que a gente documentasse, né? E a SANASA, ela já é consolidada na ISO 9001 desde 2004. Então, a gente tem a filosofia do registrar e documentar bem forte, bem firme com a gente, né? Então, o programa, ele também está documentado e registrado dentro do nosso sistema de gestão da qualidade. Então, quem tiver curiosidade, que quiser saber um pouquinho mais, né, temos o acesso a esse documento que está detalhado sobre todo o programa e todas as ações que contemplam esse programa. E aqui é o nosso portfólio completo das 6 ações que a gente tem dentro do Rumo à Excelência. A princípio, a gente começou com as rodas de conversa, que são momentos breves, onde a gente pega 15 minutos, no máximo 30 minutos e conversa, né, com vocês um pouco mais. A gente iniciou falando de PNPS, agora a gente está abrangendo também para alguns fatos relevantes para ampliar a nossa comunicação. O Integra SANASA, estamos no Integra justamente como um evento de promover integração entre as pessoas, promover uma integração de conhecimentos, né, e poder internalizar um pouco mais os nossos conhecimentos. Muitas vezes a gente ia em seminários, em congressos, e esses conhecimentos eles não chegavam até a gente, até nós, né? Então é a oportunidade aqui hoje no Integra, ao longo desses 2 dias, a gente teve a oportunidade de compartilhar os nossos cases que foram apresentados no PNPS, assim como trazer também atividades dos setores. É importante que a gente conheça o que o nosso amigo do lado faz, né? Cases em foco, e aí acho que vem o meu apelido carinhoso de Case L, né? A princípio, a gente teve a ideia de estar promovendo uma ajuda para quem tivesse interessado em escrever cases para o PNPS, e atualmente a gente também vê outros congressos, outros seminários, e eu fico muito feliz de saber que esse ano de 2025 a SANASA teve 12 trabalhos inscritos no PNPS, em todas as categorias, ou seja, tanto na categoria de IGS, PELS, olha, um monte de inovação em gestão, em eficiência operacional e em gestão de ativos. A gente teve trabalhos em todas as categorias. Nós tivemos 7 trabalhos finalistas desses 12 e nós tivemos 4 medalhas. Esse foi um número muito importante, muito expressivo para a SANASA. Então, acho que isso também é fruto do trabalho de excelência que todos nós temos feito ao longo desses anos. A gente tem também as lives com a qualidade, ferramenta digital, onde a gente pode estar falando também desses assuntos que são muitas vezes abordados nas rodas, mas de uma forma digital a estar sendo levado para qualquer momento, para qualquer instante. Então, você pode pegar o seu celular, você pode estar vendo no seu computador, na sua tela, enfim, em qualquer momento. E as 2 últimas ações que eu vou dar um destaque maior, algumas fotos, que elas protagonizam o café com o diretor. E elas foram o café em 2024, né, que foi o primeiro café, onde a gente começou na diretoria técnica. É legal que é uma ação que ela aproxima a autodireção junto ao corpo de trabalho, né, humaniza essa liderança. E também a gente tem elas protagonizam. A nossa primeira edição foi em março de 2025 e graças a Deus a gente teve uma outra edição em outubro e agora a gente vai ter uma nova, vai ter todo o ano sempre essas 2 edições elas protagonizam também. E por que o programa é tão importante? Eu acho que por que ele é tão relevante para a SANASA, né? No PNPS eu tenho que falar que é uma prática replicável, né?
então eu deixei no slide lá, mas ele é importante porque a gente vê uma transformação cultural dentro da Sanasa, né? E o Rumo à Excelência é um dos espelhos dessa transformação cultural. A gente consegue ter o reflexo disso direto na nossa pesquisa de clima, né? No aumento que teve na nossa pesquisa de clima, né? E até mesmo no fator mais específico que é de cultura, né? Onde a gente consegue ver um aumento de 7 pontos nesse ponto de cultura. Mas, além disso, uma ampla satisfação das ações do próprio Rumo à Excelência, que são tanto integras, lives, a gente passa uma pesquisa para estar verificando, então, a satisfação, e a gente tem recebido uma ampla satisfação. E, ao mesmo tempo, também, a gente vê uma melhoria na nossa maturidade de gestão. E quando eu fiz esse slide, eu estava 42%, e agora a gente já está com 78%, porque é um índice que a gente vê no nosso slide de gestão, na nossa pontuação dentro do PNQS, que está evoluindo ano após ano, né? Então a gente já teve um aumento significativo nesse dado. Bem, eu acho que para encaminhar para o fim, né, para não ficar muito longo, que eu já falei bastante, eu acho que o que a gente tem aprendido com isso, né? Além, claro, da gente manter uma escuta ativa, a gente ter realmente esse maior engajamento, mas é bacana a gente estar construindo um programa onde eu tenho um alinhamento, vou pegar minha cola aqui, onde tem um alinhamento cultural e um senso de pertencimento. Eu confesso que quando eu estava estudando para falar um pouco aqui, eu acho que é muito isso, né? O programa como um todo, ele tem esse êxito justamente por isso. Eu estava hoje indo almoçar e eu conversando com a Larissa, vou dar seu exemplo, né? E ela me falou o seguinte: está sendo tão importante para a gente participar do Integra, né? Porque a gente se sente motivado, a gente se sente feliz. É isso mesmo que você falou, né, Larissa? E a partir desse depoimento que a gente vê a grandeza do programa e o quanto que a Sanasa, ela tem trabalhado rumo realmente a essa excelência e construindo dia após dia uma nova cultura, né? Então, eu não vou ficar falando demais sobre isso, porque agradeço imensamente, porque quando a gente fala de Rumo à Excelência, a gente pode ficar a tarde inteira aqui, então eu vou passar a palavra para os meus amigos, né? E quem quiser depois perguntar alguma coisa. Como a gente já trazou no começo e tem uma convidada de São Paulo, a gente vai dar uma acelerada aqui, né? No mínimo do Alex, a gente é da casa, né? Que é um programa de implementação do conhecimento e incentivo de inovação. Essa análise aí inovadora a gente já tem vários exemplos concretos operando. Por exemplo, o EPAR já opera desde os anos 2010, 2011. 2011, finalzinho de 2011 começou a operar ali, mas em 2012. É uma inovação do Hemisfério Sul com relação à agricultura. Só que a gente tinha uma falha na questão de como que a gente internaliza esse conhecimento. Então, a todas as áreas desenvolve inovação, desenvolve conhecimento e a gente não tem uma sistemática estruturada para compartilhar isso. E aí eu vou explicar um pouquinho da história que criou esse comitê. Então, assim, é um comitê que tem um representante de cada gerência da diretoria técnica
tem 4 gerentes também, para fazer justamente a interlocução entre a força de trabalho e a autogestão. Okay? Então, assim, os números assinados, que está acessado os nossos números, mas é sempre importante falar que somos uma das melhores companhias de saúde do Brasil. E agora a história de como aconteceu esse programa do Experimento da Excelência. Em 2022, a NASA participou do PNQS e, como resultado da avaliação profissional de gestão, a alta direção achou que precisava acelerar o desenvolvimento da maturidade de gestão da empresa. E aí contratou a Jornada de Excelência, que em 2023, no diagnóstico, aproveitou os resultados do Sistema de Gestão 22 e identificou algumas lacunas. Foram identificadas 4 lacunas prioritárias, e uma delas era justamente como que a gente não tinha uma sistemática de internalização do conhecimento. E aí foi criado um PMG justamente para fazer essa carteira de experimentos e um banco de lições aprendidas, para que a gente conseguisse ter uma sistemática para isso. A gente fez uma série de testes, concepções iniciais, uma série de tentativas e conseguimos desenvolver uma plataforma minimamente utilizável naquele ano. Em 2024, novamente, na segunda onda da Jornada da Excelência, o diretor técnico optou por fazer a formalização do programa dentro da diretoria técnica e estabeleceu uma meta de experimentação em cada gerência. Então, em 2024 teve a criação do comitê, teve a formalização da meta de um experimento ágil a cada gerência no ciclo de 90 dias. Okay? Em 2024 ainda, a gente conseguiu fazer a implementação. No último trimestre, a gente implantou isso, conseguiu atingir 7 das 10 gerências, conseguiu fazer, se não me engano, 11 experimentos em 2024. Em 2025, a gente rodou o ano inteiro, então teve 4 ciclos, e já totalizamos 445 experimentos nesse ano. Qual é a nossa meta para 25, 26? Replicar nas outras diretorias e aumentar o engajamento. Então, assim, para que as gerências que já participaram continuem participando ativamente em todos os ciclos de experimentos. Então, assim, o foco central é o experimento ágil, que é um procedimento sistemático, com os recursos já disponíveis para a área, ou seja, não preciso contratar, eu não preciso trazer de fora, fazer nenhuma contratação externa ou utilização de recursos não disponíveis, que a gente consiga testar uma ideia, uma hipótese, uma teoria. Então, esse é o foco central do experimento da excelência, esse tipo de experimento. Posso fazer outros tipos? Posso, mas o foco central, o nosso objetivo são esses experimentos ágeis. Então, a gente tem uma metodologia, tem uma plataforma digital, a gente tem uma meta formal para a diretoria técnica, e a gente fez tudo isso para todas as diretorias, e também temos um comitê de gestor para fazer toda essa governança dos experimentos. Como eu disse, em 2023, na primeira fase de teste, 11 experimentos, 24, 16, foi um ciclo só, e em 2025 a gente teve 45 experimentos cadastrados na plataforma. Nós temos um dashboard de acompanhamento das metas do programa, para quem não conheceu, e também temos um cartão simplificado de experimento. Então, se quiser escanear o QR Code, já tem 4 perguntinhas básicas ali, que é o coração do experimento. Então, se você conseguir preencher essas 4 perguntinhas, que é qual a ideia, como testar, como medir e qual é o critério de sucesso. Então, você conseguindo responder essas 4 perguntas, você tem um experimento para montar e colocar para fazer esse teste. Os experimentos que já foram realizados na plataforma. Canais laterais decantadores. Eles tinham um problema de acumular lodo demais nesses canais laterais. Então, o Hermes, com a equipe de operação da Gazetas, conseguiu trazer uma solução caseira, de baixo custo, para minimizar esse acúmulo de lodo. Performance real entre as casas de bombas. Então, o Varginho, com as equipes de operação elétrica e eficiência operacional, fez uma série de estudos para conseguir otimizar o ponto de operação da bomba. A digitalização de serviços de esgoto após também foi um experimento realizado e já está implantado. Cadastro técnico offline, a gente conseguiu disponibilizar de maneira a custo quase zero o cadastro técnico offline para as equipes de campo. O Café com o Diretor, que já falou, do Hermes Cantaloniza também, o primeiro evento foi feito como experimento e depois foi replicado e continuou como prática da empresa. Então, assim, são exemplos de sucesso, entre outros. Por exemplo, canais laterais foi finalista no PNQS esse ano, a performance hidráulica foi finalista esse ano, esse case foi finalista esse ano, então assim, a gente está com bastante resultados positivos no programa.
Bom, todos os experimentos têm que ter pelo menos uma lição aprendida, positiva ou negativa. Mesmo que o experimento a gente incentiva a cadastrar todo tipo de experimento, não só os que deram certo. Então, eu tive um obstáculo, então eu consegui fazer. Registra para que a próxima pessoa testar, ela erre em outro lugar e não mexe mais. Então, assim, é importante ter um registro das lições aprendidas em cada experimento. Tá? Então, aqui eu tenho 2 exemplos de lições aprendidas. Contribuição com o ODS 6. A gente entende que tinha uma contribuição importante ODS 6, 8, 9 e 11, que tem a ver com o nosso negócio, água e saneamento. Então, tudo que a gente otimiza dentro do nosso sistema contribui diretamente. O trabalho decente, então, assim, a valorização das ideias que vem da força de trabalho, então, ser um experimento ágil, desenvolvido com recursos próprios, com a força de trabalho própria do setor, você está valorizando de certa forma o conhecimento dessa equipe. Inovação, através do ODS 9, que é indústria, inovação para a infraestrutura, também cidades de comunidades sustentáveis, né? Soluções mais baratas e sustentáveis dentro da operação. Esses são alguns resultados, mas já falamos todos. Acho que é legal. Um dos principais resultados que é importante é o investimento no experimento, nessa plataforma. A gente não teve um custo de investimento direto, então você veio comprar uma ferramenta. A gente, para a plataforma, não é nem para os experimentos, para a plataforma não precisa comprar nada. A gente está fazendo um uso aprimorado do Microsoft 365, evidenciando que não é só Word, Excel, PowerPoint, a gente tem mais ferramentas lá dentro. Então, toda a plataforma do experimento está desenvolvida com recursos que a gente tem disponível no 365. A gente não teve nenhuma contratação externa, foi todo desenvolvido no âmbito da jornada de excelência e com funcionários próprios. E a dedicação de equipes internas na concepção do programa. Então, assim, a gente foi evoluindo e tem melhoria acontecendo a todo momento. Uma delas está em cima da mesa. Pela primeira vez a gente vai premiar os melhores experimentos que a gente escolheu nesses 4 ciclos. Ela, assim, a melhoria contínua de fato, na veia, né? E a premiação também é um experimento. Primeira vez que a gente está fazendo. E assim, queria fazer um agradecimento especial ao gerente Roberto, que me trouxe na jornada da excelência 2023, ele que deu essa primeira oportunidade, acreditando no trabalho, e o Fernando continuei representando a gerência dentro do período da jornada da excelência, conseguindo desenvolver esses 7 trabalhos que a gente está entregando aí para a Senasa. Lembrando que a gente só representa, a gente é só a cara ali no prêmio, porque a gente está representando o trabalho de todo mundo da empresa e não é nosso exclusivamente. Eu vou falar um pouquinho, eu já falei, então eu só vou complementar aquilo que eu falei, mais ou menos para a gente conhecer o que aconteceu aí desde que a gente entrou na jornada. Né? Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que foi criado. Acho que isso é do Schalke, até um slide preto. A essência da jornada. A essência da jornada é essa. A gente sempre tem que subir o nível para resolver o problema que está no lugar de baixo. Então, se a gente não sabe, se a gente não mexer nos processos gerenciais, a gente não consegue resolver os problemas operacionais. Então, o que é o MEXA, né? Eu vou falar, a maioria que já sabe. O MEXA é um modelo de gestão que ele é baseado em 7 critérios, né? Então, são os critérios de liderança, estratégia, cliente, sociedade, conhecimento, inovação e tecnologia, pessoas, processos e os resultados, né? Que é o critério que tem os resultados que envolvem todos os outros critérios dentro. E os critérios são avaliados por 6 fatores, com exceção dos resultados que são avaliados pela evolução, né? O enxuto, se ele é adequado às finalidades, proativo, se ele antecipa problemas, digital, se ele é apoiado por tecnologia digital, abrangente, se ele atende todo o escopo que aqui o critério tem que ser atendido, efetivo, se ele é avaliado por indicadores, se ele tem alguma referência, e inovador, se houve algum aperfeiçoamento ou incorporou inovação. Até que com vergonha de apresentar isso tão expressamente perto do Schalke aqui, que é um dos pais do modelo, mas
É isso, é só para resumir, para a gente se situar. Aí, em 2022, quando a gente entrou na jornada, o que era a jornada? Era fazer um diagnóstico daquilo que a gente já tinha aqui na Sanasa. Então, a gente usou o modelo do Nexa, a gente usou as pessoas da Sanasa para fazer esse diagnóstico, junto com os consultores da ABS, né, que deram um embasamento técnico para a gente e a condução do que a gente ia ter que fazer, e a metodologia da jornada, que é o diagnóstico, e aí, diante do diagnóstico, o que está faltando, o que a gente precisa aprimorar e quais os programas que a gente precisa implantar, e depois passando por uma auditoria de certificação, que é justamente para ver se aquilo que estava proposto pela jornada foi atendido ou não. Esse é o modelo da época. É o modelo da época. E aí o desafio inicial, então, era pegar uma análise crítica do planejamento, né, estratégico e mexer um pouquinho com a cultura da empresa. Agora falando das mudanças culturais, né? Então esse slide, inclusive a Jaqueline já apresentou, então eu vou pular ele. Então o que a gente construiu aí tudo diante desse tempo, que também a Jaqueline já apresentou, né? E a gente já tinha uma estrutura de documentação, um sistema de gestão da qualidade já implantado que funcionava. Faltava só a gente mudar a cultura das pessoas e para elas conhecerem que buscar o conhecimento, buscar a melhoria, buscar a participação era algo que essa Sanasa está precisando naquele momento. E ainda precisa hoje também. A gente acha que precisa sempre essa evolução, né? Então aí também a mudança na força de trabalho, a mudança na liderança, que repercute para as mudanças para a sociedade. Então quando a gente mostra que a gente tem compromisso com o meio ambiente, que a gente tem compromisso com a qualidade, que a gente tem compromisso com a sustentabilidade, tudo que a gente faz a gente reflete na sociedade, que além de ser o nosso patrão, né? A sociedade é o nosso chefe, né? A gente é uma empresa pública, então é o nosso chefe, e nosso cliente ao mesmo tempo. Então a gente está agradando o patrão e agradando ao cliente ao mesmo tempo. E para finalizar, essa é a nossa evolução aí no PNQS. Então em 21 a gente participou do nível B lá, entrando no modelo e primeiros passos para a excelência, que realmente foram os primeiros passos. Então isso as palavras, a nomenclatura dos níveis, as que são bem o nosso... Aí quando a gente assumiu o nível 1, a gente assumiu que tinha um compromisso com a excelência, a gente teve 221 pontos. Aí a gente entrou no nível 2, a gente foi para ser certificado, né? Na época era certificado, agora é reconhecido. A gente teve 285 pontos dos 500 possíveis. Aí no ano passado a gente atingiu 422 pontos dos 500 possíveis. A gente ganhou o primeiro troféu, o troféu ouro. E esse ano a gente atingiu 780 pontos. A gente recebeu agora a avaliação, o resultado. E junto com isso a gente também conseguiu a premiação do PPQG, que ela é similar ao PNQS, mas é uma estrutura um pouquinho diferente. Mas então a gente participou do PPQG também para se provar mesmo. A gente será que a gente está no modelo realmente, que a gente assumiu a excelência, né? A gente agora está no caminho da excelência e da constância, e esse é o caminho daqui para frente. A gente já assumiu a excelência, agora é a constância de ter essa excelência no nosso dia a dia de trabalho. Voltei para trás. É isso. Agradeço aí.